Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje eu vou utilizar o Coluna do Fla para falar um pouco das notícias do Flamengo. Felipe Luiz intensifica preparação do Flamengo para jogo contra o Sport. Então, eu acho que o Flamengo tem que ficar muito concentrado para o jogo do Sport, que a vitória pode colocar o Flamengo nesse final de semana na liderança do Campeonato Brasileiro. E colocando o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter mais umas 4 rodadas até o jogo da Libertadores. E depois eu acho que vai ter mais um jogo só no pelo brasileiro. E o Flamengo pode voltar comemorando o título já. 2 títulos, pode acabar essa ida para Libertadores já com o título. E quando eu retornar pro Rio, vai ser aquela festa que fez dos outros anos com 2 títulos, tanto da Libertadores brasileiro. Então vamos focar o foco. Tem muita gente pensando na viagem, como vai viajar, como vai ter o dinheiro para viajar, mas principalmente o Flamengo tem que ganhar e ganhar bem do esporte fora de casa. A gente sabe, nós conhece muito bem que o esporte no seu estado tem a torcida apaixonada. Então o Flamengo tem que fazer o resultado lá. Feito o resultado, é secar o Palmeiras para um novo tropeço contra o Santos. Agora não vai ser no estádio do Palmeiras, será no estádio do Santos, com a torcida do Santos incentivando. Então a pressão é outra, o gramado é outro, lá no do Palmeiras é sintético, lá na Vila já é grama normal. E o Palmeiras desfalcado de muitos jogadores que estão servindo a seleção brasileira. Então, o Flamengo tem tudo para que esse jogo contra o, o Santos coloque o Flamengo na liderança. Então, o Flamengo tem que focar muito bem nesse jogo contra o Sport. Vamos para mais notícias. Torcida do Flamengo em Pernambuco prepara a Elfra para receber time antes do jogo com o Sport. É isso aí, torcida do Flamengo. Vamos lá, vamos fazer a Eufra. Vamos encher o espaço destinado do Flamengo e incentivar o Flamengo o tempo todo. Essa vitória é muito importante para o Flamengo, como acabei de dizer, coloca o Flamengo na liderança. Eu creio que o time que o Felipe Luiz vai usar deve ser o Rose. Emerson Royal, ouvi dizer que no GE, mas não vou ler essa reportagem, que o João Vitor deve ser o zagueiro pelo lado direito, o Léo Pereira do lado esquerdo, e na lateral esquerda aí do Lucas. Uma baita sistema defensivo. Volante é Ipucá, que não foi convocado. Eu creio que o Saul e o De La Cruz, eu creio que ele não vai tem um camisa 10 de ofício, então vai jogar com o De La Cruz e Saul revezando, e pelo menos é o que eu penso. Para mim seria ideal, seria até terminar o sistema de jogo que poderia ser utilizado contra o Palmeiras, com 5 homens no meio. Pelo lado direito colocaria o Luiz Araújo, pelo lado esquerdo colocaria o Samuel Lino com o Bruno Henrique na frente. Acho que nesse jogo assim o Flamengo poderia ter um sistema defensivo com saída de bola, caso o Flamengo necessite, quando o Palmeiras jogar com uma linha de 5 no meio campo, fechando bem o espaço de toque de bola. Então vamos ver o que o Felipe Luiz pensa, e acho que tem que pensar do jogo com o esporte, ao mesmo tempo pensar em estratégias de jogo contra o time Palmeiras e Libertadores. Então, o Flamengo melhor falando, teve uma semana de treino. Hoje já é quinta, vai ter mais um treino amanhã antes de viajar para jogar no sábado contra o Sport. Então, também teve essa semana para o Felipe Luiz definir bem o time, como vai armar o time sem Arrascaeta e Carrascal. São os dois jogadores que são camisa 10 ali do time do Flamengo. Vamos aqui para mais uma notícia do Flamengo.
Flamengo e Palmeiras fez a parcial de ingresso vendido para a final da Libertadores em Lima. Vamos dar uma olhada aqui para ver essa parcial em números. 80% das entradas disponíveis já foram vendidas para o Flamengo e Palmeiras no dia 19. Assim, a estimativa é que o estádio Monumental de Lima fique lotado no dia da final. Então, a capacidade máxima do estádio peruano é de 80.093 pessoas. O local é o mesmo em que o Flamengo foi campeão em 2019. Então, 80% dos ingressos, espero que a maioria seja rubro-negra. Eu creio que vai ter divisão de torcida, que senão vai dar treta, mas pra mim já tá acostumado, já foi pra lá. Ontem mesmo tava assistindo o vídeo lá que tá a torcida que viajou para o jogo contra o River e tal, 2019. Como como foi, essa viagem foi boa, assim, senti atitudes. Eu vi ali, eu fiquei emocionada, o pessoal pegando problema no Chile lá para atravessar a fronteira, tava bloqueada, abriu na hora que a torcida ia passar. Então assim, reviver e relembrar. E o Flamengo, eu creio que agora o foco do Flamengo seja o foco no brasileiro. Acho que o foco tem que ser no brasileiro. E o Felipe Luiz que tem que ser estratégico, já jogar, ver o jogo do Palmeiras, colher informações e tentar ali com o seu elenco fazer movimentações e tentar colocar em prática para esse jogo contra o Palmeiras. Cada jogo é um jogo, acho que o Sport deve jogar com a linha defensiva mais recuada e jogar no contra-ataque. O Sport não vem bem, já enfrentamos eles, metemos uma goleada, mas vai ser um Sport diferente para jogar em casa com a sua torcida. E o Flamengo vai ser seu papel. Vamos para outra notícia. Segue o líder. Flamengo fez primeiro quarto extraordinário e humilha atual tetracampeão da NBB. É isso aí, acho que o basquete tem que votar. Tem que ter seu público, achar o seu público ali, ter aquele público cativo que gosta de basquete, que é rubro-negro, para que esse esporte cada vez mais cresça, tanto vôlei quanto basquete e outros esportes amadores também. Tem que ter um trabalho de marketing, de diretoria, tem que ter diretoria específico para isso. Não tem como é o futebol separado, tem o José Bolt ali para tomar conta. Acho que o basquete também tem que ter, colocar o Olevinho ali, que já conhece ali, e trazer pessoas que sabem explorar o basquete. Acho que tem como fazer isso, é trabalhoso, mas tem que vir do BAB, reunir ali e tentar ficar cada vez mais profissional e mais atraente aos olhos do setor esse tipo de esporte. Vamos para mais notícia. Ex-Flamengo é líder defensivo do Campeonato Brasileiro. Veja, é o Natan, que agora está no Pets. Eu sou fã, desde que vi o Natan, para mim vendeu de graça para o Bragantino, e o Bragantino ganhou uma boa grana em cima do Natan. E há pouco tempo o Pets contratou. Acho que o Flamengo, e agora o Flamengo vai pagar muito caro por ele, que é uma contratação recente. Mas fica de exemplo jogadores que eu creio, eu torço que o Flamengo repatre esses jogadores que saiu do Flamengo para outros clubes. Acho que o Flamengo tem que ter um fundo de investimento, uma grana ali que o Flamengo guarde
para trazer jogadores que começaram na base, não tiveram espaço e foram vendidos. Por isso que eu sou a favor de vender, preparar para o ano que vem a venda do Alisson e do Everton Araújo. São dois jogadores que estão nesse atual clube. Eu acho que são duas peças de venda que o Flamengo tem para o ano que vem. Vender, mas o Flamengo tem que ter um trabalho de repatriar jogadores da base. Eu sonho em ver um time praticamente todo da base, colocar aí no gol tem o Gabriel Batista, que está bem em Portugal, tem um outro que está na Alemanha, que está no Bayer Leverkusen, que é um bom goleiro, que agora escapou, não vem na cabeça o nome, mas que também começou na base do Flamengo. Tem o Hugo, que está no Santos, tem o Matheus Cunha, que vai para o Cruzeiro. São goleiros que o Flamengo poderia no futuro pensar e trazer para ser o goleiro do Flamengo. Lá na lateral direita, o Wesley. Como zagueiro, podemos colocar o Natan, como a gente vimos. Qual fugiu o outro nome de zagueiro, mas tem o Iago que está começando, tem o João Vitor que vai ser zagueiro, mas tem outro zagueiro aí que agora me fugiu o nome que também poderia repatriar. Na lateral esquerda, o Flamengo não vem revelando grandes nomes na lateral esquerda, tem o Ramon, mas não tem o César na Espanha. A última vez que eu ouvi falar dele estava no Cuiabá e depois no Internacional. Como volante, o Flamengo tem Vinição, tem o João Gomes, tá fazendo a dupla de volantes. Tem o Rian Lucas, que foi pro Sport de Portugal, vai ainda começar sua carreira. Na ponta esquerda, o Matheus Gonçalves está jogando muito bem. Camisa 10, Paquetá, tá para colocar ali. Na ponta direita, Vinícius Júnior, e como 9, Muniz. O Flamengo conseguir trazer esses jogadores aí e montar uma equipe só de jogador da base, o Flamengo se sai bem no mundo do futebol. Acho que tá na hora de a diretoria pensar, ter essa visão de repatriar jogadores do clube, tá com poder financeiro, em vez de contratar nome desconhecido e nomes conhecidos e amados pela torcida do Flamengo. Eu acho que tá certo. Pensou o João Gomes, que outro dia está no meio da raça pulando com a torcida. Vinícius Júnior, quando pode, sempre faz o do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que fazer esse trabalho sim, forçar e trazer jogadores. Vamos para a última notícia para fechar a análise de hoje. Cruzeiro e outros 3 times tentam a contratação de Gonçalo Prata do Flamengo. Vamos lá, Prata é um bom jogador, mas se o Flamengo conseguir trazer um nome para elevar, aumentar a disputa ali pelo lado direito do Flamengo, acho que está precisando dar um ganha mais. No meu entender, esse nível técnico pode subir um pouquinho mais ali, onde joga Luiz Araújo e Prata. Mas vamos ver, eu venho vendo jogadores, vi o Doa, o japonês da seleção do Japão, que joga na Alemanha. Eu gostei do futebol dele, me lembrou muito o Everton Ribeiro. Mas tem outros nomes ali, o próprio Paquetá, se vier, pode jogar ali pelo lado direito, que foi cogitado esse ano. Matheus Gonçalves mesmo, que já saiu, é um bom nome que pode ser repatriado, entre outros que o Flamengo pode pesquisar aí e encontrar ali para fazer esse lado. O Luiz Henrique, que está na Rússia, que é do Botafogo, é um jogador também. O Saraiva, que é do Manchester City também, é um bom jogador que pode jogar naquela posição. Isso aí se o Flamengo quiser aumentar o lado, a disputa ali pelo lado esquerdo. Isso aí depende muito internamente do Felipe Luiz, qual jogador que fica e sai. Que é ele que vai definir seu esquema tático ali, então ele precisa saber muito bem
quais os tipos de jogadores que tem que ter à mão, que um cara com prato que joga pela ponta e ao mesmo tempo pode ser um 9, é difícil achar no mercado. Então é um jogador que depende muito mais da sua saída do que o treinador pensa, acha e que vê em crescimento do atleta. Então isso aí, só o Felipe Luiz pode ser quem fica e sai. Então vou finalizar hoje o análise Fala Comigo Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.